Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora sim, essa live vai começar. Já fizemos alguns testes, algumas pessoas já entraram e essa edição já está pronta para ser salva. Oi, Maria, seja bem-vinda. Oi, Bru. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim. Vou dar um tempinho aqui o pessoal entrando, vou falar um pouco sobre mim, sobre a Mudatuga. Meu nome é Luana, eu sou uma das cofundadoras da Mudatuga, também sou fundadora da Composta Barão aqui no Brasil. Eu acho que é meio óbvio que eu não tô em Portugal, né, porque tô de regata aqui, tô com um biquíni por baixo da roupa, tô morrendo de calor, enquanto vocês estão morrendo de frio. Será que a gente não consegue encontrar um meio termo? Hein? Fazer um match aí perfeito de temperatura. Porque, gente, aqui tá muito quente. Muito, muito quente. Green to you, Yogurnesh. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Tô muito feliz com essa live. Muito, muito feliz mesmo. Frio e gelo. Aqui eu tô derretendo. Eu tô atrás de uma mangueira. Vocês gostam de manga? Então, tem uma mangueira aqui, dá um monte de fruto. Tem um monte aqui no chão. Aqui no baldinho também. Preparei para compostar com vocês, cheio de manga. Vocês gostam de manga? Tenho um suquinho aqui de maracujá com manjericão também que eu fiz, que eu peguei na roça. Tô aqui no interior, na casa da minha mãe. Eu tô numa cidade, olha que curioso, a cidade que eu tô em Minas Gerais chama Guaxupé. E a minha família é descendente de português. Eles vieram para cá em 1692. Vocês sabem onde a família de vocês estava em 1692? Ai, gente, eu acho isso muito engraçado. Então, queria dizer que eu sou brasileira, mas sou portuguesinha também. Espero daqui a alguns meses estar em Portugal com vocês. E vamos mudar, né? Então, olha, já tem 10 pessoas online na live, acho que já dá pra gente começar. A compostagem bokashi foi um dos métodos que eu estudei quando eu estava no meu mestrado, quando eu estava começando a me interessar por resíduos orgânicos, mas na época não tinha informação factível, assim, informação próxima para eu entender de verdade esse método. E esse ano, já fazem mais ou menos 6 a quase 7 anos que eu estou estudando e trabalhando com resíduos orgânicos. Então esse foi o ano que eu realmente me conectei com o bokashi e eu preciso dizer que eu estou muito apaixonada por esse método. Tá? Uma das principais vantagens dele, na minha opinião, é que é um sistema hermético, é um sistema completamente fechado. Então isso ajuda a romper o preconceito de que vai ter mau cheiro, né? Na verdade, vamos começar do zero que uma compostagem bem feita, ela não vai ter mau cheiro. Se tá tendo mau cheiro, é porque tem alguma coisa errada, tá? O mau cheiro ele sempre está associado a algum erro. Então, existem diferentes métodos de compostagem, cada um tem a sua regra, as suas particularidades, peculiaridades, e hoje eu vou falar sobre o bokashi. Então, o bokashi ele é um método que ele começou na Coreia, mas ele foi muito disseminado assim no Japão. Então, a gente tem uma fama do bokashi por ser um método japonês, mas na verdade a origem dele é coreana, tá? A gente teve uma live sobre o Takakura, que é um método coreano também e que se manteve como coreano, né? Não pegou a fama do japonês igual o bokashi. Eu vou ensinar vocês como fazer essa composteira em casa, um método do it yourself, né? Um método de baixo custo, para que todo mundo possa fazer. Mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar fornecedores, vocês vão encontrar empresas que vendem. Então, eu quero que vocês fiquem bem abertos. E como todos os métodos de compostagem, ele pode ser realizado de uma maneira baixo custo, feita por você mesmo, mas você também pode comprar um equipamento e ter um manual e ter as instruções um pouco mais assim de mão beijada para facilitar a sua transição para a compostagem. Bom, uma compostagem bem feita não é para ter mau cheiro, tá claro? Espero que sim. Então vamos lá. Essa composteirinha bokashi que eu tenho é uma composteira do it yourself, aqui de um pessoal do Brasil, de Florianópolis, que chama Compostache. E ela é feita a partir de baldes reutilizáveis, eu vou ensinar vocês a fazer. A compostagem bokashi,
ela tem 2 ou 3 fases, depende da forma como você interpreta. A primeira fase é você encher a sua composteira, você alimentar a composteira. A segunda fase é a fermentação do resíduo orgânico. É como se fosse o nosso estômago, tá? E a terceira fase é uma etapa de decomposição aeróbica que a gente vai fazer junto com terra, com um pouco de matéria seca. Qual que é a característica desse equipamento, que é completamente diferente do que o minhocário, que a Carol já fez uma live, tem um vídeo ensinando a fazer minhocário doméstico, a gente tem um manual no nosso site. Vocês já entraram no nosso site? www.mudatuga.com. Lá tem uma parte da rede de Mudatuga que você se inscreve, você pode colocar o seu endereço, conhecer compostadores, né, entusiastas da sua região e aprender dicas e tudo mais sobre compostagem. Bom, nesse método, a primeira etapa, o que a gente chama de baldinho bokashi, ele vai ser um equipamento completamente vedado, tá? Então a gente tem uma tampa aqui que ela tem que fechar completamente. Não pode ficar ar, ela não tem furo aqui na tampa, não tem furo na lateral. Essa composteira, ela tem só 4 litros, é uma composteira pequenininha. Ela é ideal para uma família que mora sozinha, né, uma pessoa só, ou um casal que gera pouco resíduo. Isso não estou querendo dizer um casal vegetariano ou não vegetariano, mas um casal que faz um melhor aproveitamento dos seus alimentos e que gera pouco resíduo, tá? A gente precisa ter uma torneirinha, como a maioria dos métodos de compostagem, a gente precisa ter a possibilidade de drenar o excesso de líquido, mas no caso do bokashi é ainda mais importante isso. E a gente vai ter dentro desse baldinho, vocês estão olhando pra mim e falando, é só um baldinho com torneirinha, Luana. O que é isso? É só um baldinho com torneirinha? Não. Ele tem um fundo falso. Então, quando você for fazer a sua composteira bokashi, você vai pegar 2 baldinhos do mesmo tamanho e um deles você vai cortar o fundo aqui e você vai fazer furos, vai fazer uma abertura aqui, ó, onde a gente vai encaixar com a torneirinha, tá? E tá pronto. É assim que se faz uma composteira bokashi, é muito simples, gente. Se vocês pesquisarem na internet, forem ver os produtos que são vendidos, vocês vão entender que a lógica do equipamento é essa. É um recipiente com uma torneira, um fundo falso, tá? Porque daí o excesso do líquido dos alimentos vai drenar e a gente vai tirar. Então é isso, é assim que a gente começa a fazer a nossa composteira bokashi. E agora, se eu colocar os resíduos direto aqui nos furinhos, ele vai descer para o fundo falso e o resíduo vai ficar assim. Então, tem um truquezinho mágico muito simples, que é colocar uma folha de jornal, um papel fino, para os alimentos não descerem aqui para a torneirinha e não entupirem o fundo. Eu separei alguns resíduos orgânicos, na verdade é basicamente casca de manga, tá? Então, como eu tenho a casca de manga, eu vou colocá-la na composteira de uma maneira que ela faça essa película, tá? Mas normalmente eu colocaria um papel. Vou colocar aqui, ó, a casca de manga. E vou virar aqui. Peraí, vamos arrumar um jeito melhor aqui. Vocês conseguem ver a cadeirinha? Deixa eu pôr mais pra trás. Não, vou puxar essa mesa pra cá. Ai, desculpa esse barulho, gente. Então, vamos lá. Coloco um papel e coloco os resíduos. Nesse caso específico hoje, como eu tenho muita casca, eu não tô preocupada porque eu sei que as cascas vão formar essa camada. Tá, Luana, mas é só você colocar as cascas e fechar? Não, porque se eu fizer isso, simplesmente juntar as cascas e fechar, vai dar um monte de larva, vai ficar um negócio nojento. Então calma aí, me escuta que não é bokashi só você colocar as cascas no baldinho.
Ai, sim, aqui é cheio de passarinhos, Kai, eu amo esse lugar, eu sou apaixonada. Bom, uma outra coisa que é importante no bokashi é a gente picar os resíduos. Por quê? Se eles não estiverem bem picados, os micro-organismos eficientes, que eu vou falar daqui a pouco, não vão conseguir atuar. O que são esses micro-organismos, tá? Fazendo uma analogia para o corpo humano, é como se o bokashi fosse o nosso estômago e aqui vão ser as enzimas do nosso estômago que ajudam a digerir. Então, vamos lá. Quando a gente come, nosso almoço, nosso jantar, a gente mastiga, né? Então, eu vou pegar aqui uma tesoura, eu vou picar o máximo que eu posso dessas cascas. Então, por exemplo, tem um pedacinho aqui de alface, a gente dá uma picada. Os caroços de manga, né, caroços de abacate, são coisas grandes e duras. A gente pode colocar na bokashi, mas eles ocupam espaço. Então, assim, se você tem uma composteira bokashi muito pequena, talvez não valha a pena colocar os caroços de manga. Aqui, eu tô na casa da minha mãe e tem uma outra composteira, um outro minhocário. Eu tô fazendo aqui, peguei o resíduo de hoje de manhã, entendeu? Eu tô aqui atrás de uma mangueira, aqui no meu chão em volta tá cheio de manga, então eu coloquei. Porque a gente tem várias composteiras, né? Eu sou a louca da compostagem, né, Carol? Também tenho maracujá. Ontem eu fui na roça e a gente pegou uns maracujás. E, gente, vamos ter bom senso. Eu sempre falo, a Carol sempre me escuta. Na minha opinião, a primeira regra da compostagem, a regra 0, é bom senso. Pode compostar a casca de maracujá? É óbvio que pode. Mas se eu colocar isso assim, as coisas não vão se acomodar, entendeu? Não vai ter espaço, os micro-organismos não vão conseguir trabalhar. Então, é importante dar uma leve picada. Em todos os métodos de compostagem, isso é interessante. Em alguns, vai ser mais importante, tá? E o bokashi é um deles. É muito importante a gente dar uma picada. Bom, piquei aqui os resíduos, coloquei. O que eu vou fazer? Eu preciso do farelo mágico, tá? Isso daqui nada mais é do que farelo de trigo, melaço de cana, é um tipo de açúcar, e os micro-organismos eficientes, ou micro-organismos eficazes. Vocês podem encontrar das duas maneiras na literatura. O que são os micro-organismos eficientes, os micro-organismos eficazes? Eles são micro-organismos que estão na natureza e são decompositores naturais. Então, a gente vai usar eles para acelerar a nossa compostagem. Como que a gente faz isso daqui, que é o que a gente chama de farelo bokashi? O farelo bokashi, eu não vou aprofundar muito, mas assim, é super possível que cada um faça. Num primeiro momento, eu recomendo que vocês comprem, tá? Entra na internet, pesquisa, farelo bokashi, etc e tal. Mas como que a gente faz? A gente pega um prato de arroz, um arroz cozido, sem sal, sem cebola, sem nada, coloca ali no meio da floresta, cobre com umas folhas e deixa lá uns 3 dias. Depois desses 3 dias, a gente vai pegar esse prato de arroz e ele vai estar com uma colônia de fungos, brancos, vermelho, laranja, mais ou menos essas cores. São os fungos do bem, são fungos do bem para compostagem, tá? Se tiver o fungo preto, não é que ele seja do mal, mas ele é do mal para essa compostagem, tá? Nessa compostagem a gente gosta dos fungos brancos, vermelhos e laranjas. Então, a gente coloca esse prato de arroz lá, tira ele cheio de fungo, a gente vai colocar esse fungo, esse arroz, num recipiente com água e açúcar, vai deixar fermentar um pouco, e depois a gente vai pegar esse líquido e passar esses fungos, esses micro-organismos para o farelo. Porque é uma forma da gente ter os micro-organismos inativos, mas prontos para serem ativados. E como que eles vão ser ativados? Com a umidade dos alimentos. Então, aqui na composteira bokashi, coloquei os alimentos, piquei. Eu poderia ter colocado um pouquinho de farelo antes, né? Como eu esqueci de colocar antes,
eu vou pôr um pouquinho. Vou pegar a tesoura mesmo, porque aqui eu tô sem uma colher. Eu vou dar uma leve misturada para ter um pouco de farelo mais para baixo dessa minha mistura. E vou aproveitar para picar aqui umas cascas que eu vi embaixo que não estavam muito picadas. Então, tá aqui colocando casca de manga, casca de maracujá, talo de manjericão, de tomilho. Daí, o que eu vou fazer agora? A compostagem em bokashi, a primeira etapa dela é uma etapa sem oxigênio. Então, isso significa que a gente não quer que tenha ar entre os resíduos. Então, a gente pode pegar uma garrafa de vidro ou qualquer coisa semelhante, um amassador de batata. Eu hoje aqui tô com uma garrafa de vidro. Queria ter orgulho de dizer que é um azeite Portuga, mas dessa vez é um italiano. A gente vai amassar. Amassa, 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 amassa. E olha que engraçado, quando a gente amassa de um lado, às vezes o resíduo vai pro outro. Então a gente faz isso assim um pouquinho, para compactar o máximo que for possível, tá? Pega o farelo de novo e coloca uma colherzinha. Esse farelo, ó, vocês estão vendo que ele está levemente empedrado? Eu acho que teve algum momento que eu abri esse pote e estava muito úmido. Porque agora aqui no Brasil a gente está no verão e está chovendo muito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o que faz ativar os micro-organismos do farelo é a umidade. Então é muito importante quando a gente compra o farelo ou o líquido do bokashi que a gente deixa ele fechado e protegido, tá? Então eu vou dar uma esfarelada nele aqui. E ó, quando a gente faz a composteira com minhoca, a gente tem que colocar a serragem a ponto de cobrir todos os alimentos, né? Todo o resíduo. Na compostagem bokashi, a gente coloca um pouco do farelo, mas não tem problema se ficar um ou outro ali fora do farelo, porque o fungo, ele vai se espalhar, tá? Então, tá valendo um pouco da conversa. Bom, coloquei aqui, fiz a alimentação do dia e eu vou fechar a minha composteira e deixar ela bem fechada. Onde que essa composteira vai ficar? Ela tem que ficar na sombra, num ambiente protegido do sol, tá? Ela não vai esquentar igual uma compostagem termofílica. O que vai acontecer aqui dentro é parecido com o que acontece no nosso estômago. Quando eu fizer mais uma alimentação, a terceira alimentação e for espremendo, vai começar a sair um líquido aqui. Esse líquido ele é completamente diferente do que o chorume do nosso lixinho e o chorume, o biofertilizante da vermicompostagem. Ele está mais próximo de um vinagre ou de uma kombucha. Vocês já tomaram kombucha? Vocês já fizeram kombucha? É uma bebida fermentada à base de chá verde com açúcar, né? Então, ela vai ter um odor, depois, aqui nos próximos dias, não é para ser um odor ruim. É para ser um odor de vinagre, um odor, assim, específico de fermentação. Se, na hora que você colocou a torneirinha, você não apertou tão bem, né? No momento que começa a fermentação, começa a sair um pouquinho de gás carbônico, a composteira dá uma leve estufada e pode acontecer de estufar aqui e entrar um pouquinho de oxigênio. Se entrar oxigênio, o que vai acontecer? Você vai sentir um cheiro meio de podre, sabe? Um cheiro meio ruim. Então, o que você faz? Eu postei ontem no Instagram da Composta Barão uma composteira que a torneira tava... Opa, peraí, deixa eu girar pro lado que aperta. A composteira tava um pouquinho inclinada. Não tem problema, gente. Como essa composteira ela é do it yourself, né? Vocês conseguem ver que a torneirinha ela precisa ter um nível de água até conseguir sair. Então não faz muita diferença se está para baixo ou se está para o lado, porque você vai precisar inclinar para sair o líquido, tá?
Esse líquido, como eu disse, ele não tem nada a ver com o biofertilizante líquido do minhocário e nem com o chorume do lixo. Ele está mais próximo de uma kombucha. E o que é uma kombucha? É um chá fermentado rico em micro-organismos que são ótimos para o nosso intestino. Cuida do nosso intestino, dá vida para o nosso intestino. E aqui, essas bactérias, esses micro-organismos, depois nesse chá, a gente vai diluir e colocar no solo. Só que como ele é muito forte, ele é um pouquinho ácido, a gente vai diluir na proporção 1:100, tá? Na dúvida, dilui mais, tá? Adubação, quando a gente está começando a ter plantas, a gente às vezes quer dar mais nutriente do que a planta precisa e às vezes ela pode até ficar doente por um excesso de nutrientes. Então, eu recomendo que no começo você até faça os biofertilizantes mais diluídos do que o normal. Ai, gente, os passarinhos aqui estão atacados, tá lindo. Então, o biofertilizante, o tempo que a gente vai encher essa composteira vai depender da alimentação. Então, na minha casa, às vezes, eu encho ela de uma vez só e deixo fechadinha, principalmente essa composteira pequenininha de 4 litros. Mas vamos supor que você demora uma semana para encher ela. A partir do momento que encheu, e daí tem um outro truque, lembra que eu falei que é uma fermentação e que vai gerar um pouquinho de gás carbônico, né, um gás da fermentação? A gente não pode encher até a tampa, a gente precisa deixar uns 2 dedos mais ou menos de espaço para esse gás, né, ficar ali. Quando eu comecei a estudar compostagem e tudo mais, e me apresentaram o método Bokashi, eu fiquei muito em dúvida e muito tipo... qual que é a palavra que eu quero usar? Eu tava sentindo que estavam mentindo pra mim. Porque normalmente, uma compostagem que você põe só o resíduo orgânico, você não põe o carbono e você deixa fechado, ela vai gerar metano, que é um gás de efeito estufa, ou que você pode canalizar para aproveitar. Mas não é o que acontece na Bokashi. Por quê? Por conta dos micro-organismos eficientes, tá? Então a Bokashi, eu acho que a forma mais, assim, para eu explicar ela é o nosso estômago. Bom, enche a composteira com farelo, os micro-organismos estão ali digerindo, igual o nosso estômago, tá ali começando a digerir os açúcares e tudo mais, tá? Para onde que vai a nossa comida depois do estômago? Vai pro intestino, né? E daí do intestino que vai sair o cocôzão forte. Aqui, a gente não vai pro intestino, a gente para no estômago. Então, depois que essa composteira ficou fechadinha por 15 dias, que é o tempo que as bactérias, em média, precisam para fermentar o resíduo, para digerir ali os açúcares, a gente vai fazer a decomposição, tá? Como eu tô na cidade, eu tô sem a minha composteira pronta para fazer a decomposição, mas eu vou fazer nos próximos dias, vou filmar e vou colocar aqui no Instagram para vocês. O resíduo, ele vai continuar com a casca da banana, a casca da cenoura, tudo mais, eles vão continuar com cara de casca, mas eles não vão ter tanto açúcar, porque os micro-organismos agiram. E a gente vai misturar com terra esse material, tá? 2 partes de terra para cada parte de resíduo Bokashi digerido. Vai misturar bem, cobrir com terra, como se fosse uma compostagem termofílica. Esse material vai se decompor super rápido ali na terra, porque ele já foi digerido. Então, não é a mesma coisa você pegar e fazer uma compostagem na terra do que você pegar o Bokashi e colocar na terra. Entende? Aqui tem micro-organismos ativos, digerindo, trabalhando. Isso daqui, depois de 15 dias, não é a mesma coisa do que o resíduo fresco, tá? Então, o Bokashi, ele é muito legal, tanto para a gente fazer uma transição para compostagem comunitária, né? Você fazer a sua pré-compostagem aqui para depois colocar na comunitária. Ou se você mora num apartamento muito pequenininho, então você junta os seus resíduos, faz essa pré-compostagem, essa primeira compostagem para depois levar para a terra. Ou mesmo quem mora em casa, sabe? Tem muitas vantagens na questão de praticidade do gerenciamento do resíduo para compostagem. Uma outra vantagem, que eu acho que é a maior de todas, a melhor de todas, é quando a gente usa o chá do Bokashi. Por quê? O líquido que vai sair aqui, e ele sai principalmente no período de 15 dias da fermentação, que vai ser tipo uma kombucha, é um líquido
um chá rico em micro-organismo, rico em vida, rico daquelas coisas que a gente tem no estômago do bem, sabe? E a gente vai colocar no solo e vai dar vida para as plantas, vai dar vida para o solo. Vocês já assistiram o filme, o documentário Solo Fértil? Né? No documentário eles falam muito sobre a importância do solo estar vivo. Então, o chá do bokashi, ou mesmo a decomposição aqui do material, ele vai dar vida para o solo. Quando a gente faz a compostagem com minhocas ou a compostagem termofílica, a gente está com foco de fornecer nutrientes. No bokashi a gente está fornecendo vida, tá? Não é que não tenha nutrientes, é óbvio que tem, mas é diferente, tá? Eu acho que eu já falei basicamente tudo desse método. Vou abrir agora para perguntas. Mandem aqui no arrobinha de perguntas para ficar mais fácil para explicar para vocês. Vou responder aqui uma pergunta da Carol. Ela perguntou qual o tamanho mínimo do balde. Olha, eu acho que o tamanho mínimo seria esse, que é de 4 ou 5 litros, né? Esse baldinho ele tem acho que 5 ou 6 litros, mas por conta do fundo falso a gente considera 4 litros. Se você tá começando do zero na sua casa, quer fazer uma coisa do it yourself bem econômica, bem assim o primeiro passo, eu acho que é possível fazer com pote de sorvete, sabe? Um Tupperware menor, mas não vai caber muita coisa. Então eu consideraria que 4 litros seria um espaço mínimo. Quanto de terra para composto? 2 partes de terra para 1 parte de resíduo digerido, tá? Porque isso daqui ainda não vai ser o composto, mas ele também não é resíduo mais, entendeu? Ele já foi digerido, ele já passou pelo nosso estômago. Como que você descreve o que sai do nosso estômago para o intestino? Foi pré-digerido, mas não terminou, entendeu? Então é mais ou menos isso. Aqui é o estômago e depois a gente vai jogar para o intestino. Os resíduos bokashi, depois de 15 dias que ficou aqui digerindo, a gente vai misturar na terra. Então, eu não vou conseguir mostrar isso para vocês agora, mas eu vou fazer outros vídeos e vou compartilhar. A gente pega, por exemplo, se você mora num apartamento, você pega uma caixa grande que seja pelo menos 3 vezes maior do que a sua composteira. Então, por exemplo, essa composteira aqui tem 4 litros. Você precisa de um balde ou de uma bacia que tenha pelo menos 12. Eu recomendo que você considere uma margem aí, então, por exemplo, 14 litros. Você coloca um fundo de terra, 1 parte de terra, 4 litros, coloca esse material do bokashi, mistura bastante. E daí que vem também o truque, a questão de você picar os resíduos. Quanto mais você picar antes de entrar no bokashi, mais rápido e mais fácil vai ser essa segunda etapa. Concorda? Sabe aquela coisa da química, da área de contato? Então, se você não picar muito bem, aqui dentro pode acontecer dos materiais não conseguirem se acomodar, então ficar com oxigênio entre os resíduos, isso gerar um mau cheiro. E um outro problema de você não picar é que na hora que você vai fazer a segunda etapa, quanto maior for o pedaço, mais ele vai demorar para se decompor, tá? Então pega ali o seu balde, a sua bacia, coloca, vamos supor que você está usando essa composteira, né? Coloca 4 litros de terra, coloca aqui o resíduo digerido, mistura bastante e coloca mais terra, tá? Então a terra ela precisa estar misturada com o material e depois você precisa de uma cobertura farta cobrindo. Se você tiver folha seca na sua casa, você pode até no final desse processo colocar uma camada de folha ou de grama seca para garantir o isolamento entre a compostagem e o oxigênio, né, e a vida. Isso a gente fala muito na compostagem de minhoca, a gente fala muito na importância de você usar a matéria vegetal seca com uma camada isolante, um cobertor. Então, nessa segunda etapa do bokashi, a gente precisa ter esse cobertor, essa proteção. Mas é super simples. Para quem tem roça, quem tem um sítio, uma horta, é muito fácil, muito prazeroso. O resultado é muito positivo, tá? Mas mesmo quem mora em apartamento,
eu também acho muito legal, porque às vezes a gente está separando o resíduo para o minhocário e de repente esqueceu de colocar e daí ele começa a ficar com mau cheiro. Então eu acho que o bokashi, uma coisa que é muito legal da Mundatuga, é que a gente está tentando ensinar e compartilhar vocês a misturar um pouco dos métodos, sabe? Entender a diferença, a regra de cada um e saber como que a gente pode combinar para ficar o melhor match possível. É sim importante e obrigatório você ter o fundo falso, tá? Por quê? Vamos supor que você está colocando aqui principalmente casca de melão, casca de melancia, que são resíduos muito úmidos. Se você não tem o fundo falso, você vai ficar com uma parte muito encharcada. Tipo, é importante ter a umidade no bokashi, mas você também não quer que ele fique submerso em água, tá? Então o fundo falso ajuda a separar. E outra, o chá do bokashi é um dos adubos mais fáceis, né? Nesse momento de você usar, de você ver resultado. Então você vai pegar o resíduo depois que fermentou e montar um canteiro aí para sua próxima horta, para o seu próximo tomateiro. Mas você vai pegar o chá e vai diluir em todas as plantas que você tem. Então, o fundo falso, ele é importante e ele é super interessante pra gente, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem 4 perguntas. Qual a diferença em termos de compostagem entre vermicompostagem e bokashi? Tá. Na vermicompostagem, o resultado final, que é o cocôzinho da minhoca, o humus da minhoca, já é o adubo pronto, né? Como se a minhoca fosse... A gente vai passar pelo estômago, pelo intestino e vai sair um resultado, tipo... brilhante, uma bosta brilhante. Aqui não. Aqui vai ser só o estômago, tá? Então a gente precisa da segunda etapa. A gente precisa ir pra terra para simular o intestino. Então essa foi a pergunta que eu respondi. Qual a diferença em termos de tempo? Ah, em termos de tempo de compostagem, de vermicompostagem do bokashi. Ótima essa pergunta. Na verdade, a gente pode unir os dois, tá? Que é o que eu costumo fazer na minha casa. Eu costumo fazer a primeira etapa do bokashi e depois eu coloco na vermicompostagem. Então vamos lá. O bokashi, a gente vai precisar deixar 15 dias descansando e 15 dias na decomposição, num total de pelo menos 30 dias. No minhocário é mais ou menos a mesma coisa, porque depois que a gente enche a caixa, a gente tem que deixar 30 dias descansando. Então, é muito próximo. A questão é o espaço que você tem, o clima onde você vive, o que é mais prático para você no dia a dia, para você escolher o seu método de compostagem. Quais resíduos eu não posso colocar no bokashi? Ótima pergunta, Carol. Uma grande, assim, vantagem do bokashi é que a gente pode colocar tudo. Esse equipamento que eu gosto muito, que é o pessoal com quem eu aprendi, é o pessoal da Compostache, eles ficam em Florianópolis, que é no sul do Brasil. E lá é região de praia e eles comem muito camarão, frutos do mar e peixe. Eles colocam até as cascas e cabeças do camarão aqui e fazem a decomposição e dá super certo. A questão é, eu sempre chamo para aquela regra 0 da compostagem, que é a regra do bom senso. Se você vai fazer a sua segunda etapa em apartamento, eu não recomendaria, num primeiro momento, você colocar resíduos animais, tá? Resto de carne, frango, peixe. Porque são resíduos que têm uma decomposição mais demorada, são resíduos que têm um pouco mais de odor, então pode ser um pouco mais difícil, tá? Depois que você já fez uma vez e você quer colocar ali uns restos de carne e tudo mais, beleza, não tem problema não, dá pra compostar tudo, gente. Eu faço compostagem do cocô dos meus cachorros, tá? Eu sou a louca. Então, em suma, uma fase de fermentação e uma fase de decomposição. Perfeito. A fase de fermentação é uma fase sem oxigênio, uma fase fechada, e a fase de decomposição vai ser uma fase com oxigênio, tá? Uma fase aeróbica. Deixa eu ver mais.
Quanto tempo demora a fermentação para acontecer? A gente costuma dizer, em média, 15 dias. Mas bom senso, tá? Se você tá num clima frio, então, por exemplo, lá em Portugal, tá muito frio, né? Vocês estão congelando, vocês estão cheios, todo encapuzado aqui, morrendo de inveja que eu tô de regata. Então, no frio, no inverno, é interessante você deixar uns 20 dias. Qualquer coisa aí, um truquezinho, coloca do lado da geladeira, sabe? Que tem um calorzinho para você manter ali uma temperatura. Por quê? Se tiver muito frio, é como se congelasse e os micro-organismos deficientes não conseguissem trabalhar. Tá bom? Alguém pegou a proporção do quanto de terra para composto? Ela já me mandou, eu já respondi, vou responder de novo. 2 partes de terra para 1 parte de resíduo digerido. Vamos falar mais sobre essa terra. Você não precisa comprar uma terra nova para fazer isso. Pelo contrário, é muito mais interessante que você pegue, por exemplo, um vaso, uma planta que morreu, aquela terra que já está pobre, que já está velha, e você revitalize essa terra. Então, uma coisa muito legal do bokashi é isso, essa questão de você revitalizar, tá? E, de novo, assistam, por favor, o documentário Solo Fértil, que está no Netflix, para a gente conseguir entender melhor essa questão da importância de revitalizar o solo, de devolver, de dar vida para o solo, tá? Ah, então. Carol também é uma das participantes aqui da Mudatuga. E, como eu disse, é muito fácil fazer a composteira bokashi. A gente quer que vocês façam. Se vocês precisarem de ajuda, mandem mensagem pra gente, mandem pergunta. E é bem provável que a gente faça um giveaway, um sorteio da compostagem bokashi, se a gente passar para a próxima fase do YapMe, do Startup Voucher. Então, não sei se vocês sabem, mas nós somos uma startup, estamos sendo incubados por um programa. E temos 2 pessoas em Portugal, em loco, né, que são os bolsistas, que são as pessoas que fazem todas as reuniões presenciais. E temos 2 pessoas aqui no Brasil que fazem o back-office. Né? Então, eu, por exemplo, estou aqui hoje fazendo essa live, que dá pra gente fazer online. E eu espero muito, estou sonhando em ir para Portugal, acho que em setembro eu estou aí com vocês. E se a gente passar para a próxima fase do programa, vamos fazer um sorteio para incentivar vocês a compostar. Eu acho que vocês já devem saber, mas temos 2 composteiras comunitárias instaladas em Coimbra. Temos a Rede Mudatuga no nosso sítio web, onde vocês podem se cadastrar, vocês podem colocar o endereço de vocês e dizer se vocês já fazem compostagem ou não. Vocês podem participar de grupos e vai ter muita coisa legal no nosso sítio web, na nossa comunidade. A ideia é fazer troca de experiência, incentivar vocês a compostar e conectar as pessoas, né? Então, eu espero que vocês tenham se sentido motivados a fazer uma composteira, a gerar o próprio adubo, cuidar da planta de vocês, porque esse maracujá aqui, ó, esse suco que eu tô tomando de maracujá com manjericão, é todo orgânico aqui do sítio. E eu fico muito feliz de poder colher os meus alimentos, de poder consumir uma fruta sem agrotóxicos. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem a pitaia, dragon fruit, aquela fruta roxa, né? É uma fruta que normalmente, aqui no mercado, no Brasil, ela não tem gosto nenhum. Ela é completamente sem graça. Mas a pitaia que a gente está cultivando aqui no sítio, e está adubando, e está cuidando, ela é deliciosa. Então, eu espero que vocês se sintam motivados a produzir os próprios alimentos e cuidar dos seus resíduos. E se tiverem dúvida, contem com a nossa ajuda, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta sobre o método, alguma curiosidade sobre o que pode e o que não pode? Então, Bruno, daí você pode ter uma composteira maior. Então, essa daqui é de 4 litros, mas você pode providenciar 2 baldes de 14 litros, por exemplo, né? Faz o fundo falso e você vai ter uma composteira de 14 litros que vai ter uma capacidade melhor. O ideal mesmo
seria uma composteira que tem a capacidade para um pouco mais do que 15 dias, tá? Uma composteira, um tamanho que aguente quase 20 dias, porque daí você, enquanto enche, deu tempo, você tem duas composteiras, enquanto uma enche, a outra fermenta e você vai fazendo rodízio, tá? E daí essa questão do tamanho e da quantidade de composteiras vai depender da sua família. Então, essa composteira de 4 litros, por exemplo, eu tenho uma cliente solteira, vegetariana, que enche ela em 2 dias, em 15 dias, tá? E eu tenho uma outra amiga, cliente, que é um casal, então são 2 pessoas vegetarianas, mas eles têm uma cultura de aproveitamento integral dos alimentos que eles geram pouquíssimo resíduo, quase nada. Então eles têm essa mesma composteira e eles demoram mais tempo para encher do que uma pessoa sozinha. Então, antes de começar a compostar ou de achar que você precisa de uma composteira gigante, eu incentivo muito que você olhe para os seus resíduos, tente aproveitar o máximo deles, tente gerar o mínimo possível, né? Então, por exemplo, a manga, a casca de manga. Até dá para fazer um monte de coisa com a casca de manga. Só que, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só aqui na minha volta eu já achei 10 mangas no chão, sendo que eu limpei aqui ontem. Então, assim, aqui nessa casa, eu não tenho condição de aproveitar integralmente todas as mangas, porque tem uma mangueira quase centenária aqui, né? Falei pra vocês, minha família veio de Portugal pro Brasil em 1692. Essa casa que eu tô, ela tem mais de 100 anos. Então, é isso. Tô me sentindo aqui um pouquinho em Portugal com vocês. Exato o que a Carol falou. O ideal é que a gente não gere muito resíduo, sabe? É que a gente gere o mínimo possível. Mais alguma pergunta, pessoal? Estão entusiasmados? Estão animados? Isso, não tem problema você deixar 20 dias. O que vai acontecer não é uma decomposição, é uma digestão, tá? Pensa que é o nosso estômago. Os micro-organismos vão começar a atuar, vão começar a digerir o açúcar, um pouco do carboidrato desse material, mas ele ainda vai estar. Quando a gente for para a segunda etapa, vocês vão ver que a gente consegue identificar um pouquinho das cascas, mas a velocidade que ela se decompõe na terra depois é muito rápido do que se a gente pegasse a casca e colocasse direto na terra, tá? E a outra questão é nos gases de efeito estufa, porque quando a gente coloca os resíduos direto na terra e vamos supor que eventualmente ele fique um pouco compactado, pode ser que ele gere metano. Quando a gente faz essa etapa, a gente praticamente elimina o metano da equação, tá? Na compostagem, diversos tipos de compostagem, de uma forma geral, uma compostagem bem feita, vai sair um pouquinho de metano, mas é bem pouquinho. Não se compara ao que sai num aterramento, o que sai num lixão, tá? 2021 a compostar? Mais alguma dúvida? Posso encerrar? E para deixar bonitinho, né, vocês podem enfeitar com adesivos ou com tecido. É isso. Isso, cada vez que a gente coloca o resíduo orgânico, a gente coloca uma colher de farelo e vai pondo. Sim, nossa, Bruno, é muito legal. E eu confesso que assim, eu conheci o Bokashi vai fazer 1 ano. Conheci de próximo, tá? Não é de ler a respeito. Ler a respeito distante eu já li antes, mas não tinha uma familiaridade. Mas eu conheço mesmo faz 1 ano. E eu tô encantada por ele. Eu gosto muito. E as minhocas também gostam muito do resíduo digerido do Bokashi. As minhocas ficam super felizes. Porque esse material ele já foi meio oxidado, ele já foi um pouco digerido, é diferente. Então elas gostam, né? Num primeiro momento, se você colocar muito, ele vai estar um pouquinho ácido. Então a gente tem essa questão de neutralizar. Mas é aquela acidez igual tomar o limão de manhã, sabe? O limão é ácido, mas ele ajuda a deixar o organismo mais básico. É mais ou menos isso que a gente vai fazer com o Bokashi na terra. Ele parece ácido, mas ele vai neutralizar depois. Ele não vai deixar o solo ácido.
Acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, as perguntas. Mandem mais perguntas aqui na Mudatuga, vamos responder, vamos ajudar e incentivar vocês a compostar. Se registrem no site, que tem vários manuais lá, tem muita coisa legal. E já temos 2 composteiras comunitárias em Coimbra, em breve teremos outras. E estou muito feliz em fazer parte. Espero estar aí daqui a pouquinho. Tá bom? Muda Tuga, muda tu também! Beijo!